Meus amigos, o governo está prestes a torrar mais de 20 bilhões de reais para tentar salvar os Correios, uma estatal que já quebrou há muito tempo nas mãos deles mesmos. 20 bilhões de reais, meu amigo, é muita grana. É dinheiro que poderia estar sendo investido para construir escolas, hospitais, estradas, infraestrutura para o país inteiro, mas que está sendo enterrado em uma empresa que há anos é símbolo de ineficiência, aparelhamento político e má gestão. E como se isso já não fosse absurdo bastante, o governo ainda quer empurrar para dentro desse buraco o Banco do Brasil, um dos pilares do sistema financeiro nacional. A simples informação de que o Banco do Brasil entraria nesse consórcio para emprestar dinheiro para os Correios azedou o mercado e fez as ações despencarem drasticamente. E esse foi um recado muito claro. Ninguém sério quer associar a sua imagem a uma operação que tem cara, cheiro e histórico de prejuízo. O Brasil já se cansou desse roteiro. Quando a estatal quebra, o governo corre para o tesouro e quem paga a conta é sempre o contribuinte, sempre foi assim. Você esperava alguma coisa diferente disso do governo Lula? E enquanto empresas privadas como a Amazon, Mercado Livre e Shopee investiram bilhões de reais em logística, em inovação e eficiência, os Correios ficaram parados no tempo, travados por indicações políticas e um modelo completamente engessado. Resultado, eles abriram flanco para a concorrência, perderam o mercado, perderam relevância e agora querem que você pague essa conta. Olha o histórico de decadência dos Correios. Em 2021, os Correios registraram um lucro recorde de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Já em 2022, prejuízo de 809 milhões de reais. Em 2023, o rombo foi para 597 milhões de reais e em 2024 esse rombo explode, vai para 2 bilhões e 600 milhões de reais. E agora, em 2025, até o presente momento, esse prejuízo já passa dos 5 bilhões e 600 milhões de reais e o ano ainda nem acabou. Com 5 bilhões e 600 milhões de reais, só para você ter uma ideia, daria para construir mais de 1.500 escolas públicas, ou então 60 hospitais com uma estrutura completa. Mas esse dinheiro foi engolido por uma estatal que já deixou de ser uma solução há muito tempo. E agora, para tentar salvar a companhia desse caos, o governo está costurando um empréstimo de 20 bilhões de reais com bancos públicos e privados com a garantia do Tesouro Nacional. Traduzindo, se der errado, e que tudo indica vai dar errado, quem é que vai pagar a conta? É o Tesouro. Traduza, Tesouro significa você, contribuinte significa você. E não é a primeira vez que esse roteiro aparece aqui no nosso país. Você lembra da Varig? Durante décadas ela foi chamada de orgulho nacional. Ela tinha tudo, tinha estrutura própria, tinha marca forte, tinha monopólio do setor, mas ela foi loteada politicamente, administrada de uma forma desastrosa e empurrada para dentro de sucessivos planos de salvação com o dinheiro público. Sabe o que aconteceu no fim? Pois é, meu amigo, faliu, virou pó. Funcionários demitidos, rombo nas contas e mais uma conta jogada nas costas do contribuinte. Agora olha para os Correios, exatamente o mesmo roteiro, os mesmos sinais e os mesmos erros. E não é só no Brasil que acontece isso. Lá na Itália, por exemplo, a Alitalia, que é uma companhia aérea italiana, estatal italiana, ela também passou anos recebendo bilhões e bilhões de euros em socorro público. Foram 14 anos de tentativa de reestruturação e no final foi exatamente o mesmo. Falência, empresa morta, rombo gigante e dinheiro público desperdiçado. Esse é o padrão e os Correios estão seguindo exatamente os mesmos passos. Para completar o enredo, quem é que comandava os Correios até pouco tempo atrás, hein? Não era um gestor técnico, não era um especialista em logística, era simplesmente um amigo pessoal do presidente da República, do Lula. Ou seja, estatal, loteada politicamente, usada como brinquedo do governo. E eles fazem estrategicamente da estatal um palco político, quebram a empresa, contaminam outras instituições e, no fim, transformam prejuízo em dívida pública. E dívida pública, meu amigo, tem CPF. Sabe qual é o CPF? O seu, o meu. Ela aparece no imposto, no juro do cartão de crédito, no custo de vida que só aumenta. Não é só os Correios que afundam, eles também puxam junto a confiança do sistema financeiro. Eles pressionam a dívida pública e reduzem espaço para novos investimentos aonde realmente importa, aonde realmente deveria estar sendo feito nesse momento. E essa história tem começo, meio e fim, e agora o fim, meu amigo. O final nunca é feliz. Ontem foi a Varig, a Alitalia, agora os Correios. E toda vez que o governo tenta salvar a empresa quebrada com dinheiro público, a conta sempre explode e sobra para o povo pagar.
Pois é, meus amigos, a situação dos Correios está extremamente complicada. Aqui no nosso canal a gente tem acompanhado essa novela dos Correios há pelo menos 2 anos e meio, com dezenas de conteúdos trazendo o passo a passo dessa história até chegar no dia de hoje. Alguns meses atrás a gente trouxe aqui o desastre dos Correios do ano de 2024, que foi com um rombo de 2 bilhões e 600 milhões de reais, só que agora em 2025 esse rombo já passou dos 5 bilhões e 600 milhões de reais, cara. E olha que o ano ainda nem acabou, ou seja, é uma espiral extremamente negativa que está levando a empresa à falência. E a bola da vez agora é que os Correios não querem ir sozinho pro buraco, agora eles querem levar também o Banco do Brasil. Vamos entender esse caso aqui. Os Correios vão ao mercado em busca de empréstimo de 20 bilhões de reais para equilibrar as contas e retomar operações, ou seja, a empresa está sem dinheiro até para pagar por papelão, por fita durex. A empresa acumula 12 trimestres de prejuízo. Como é que pode uma empresa que monopoliza praticamente um setor chegar a 12 trimestres de prejuízo? Não é prejuízo pequeno não, cara. São prejuízos bilionários. Por que o Estado tem que ter uma empresa como essa? E é uma empresa que já foi lucrativa no passado, mas agora, nas mãos dessa turma que está tocando o nosso país, meu amigo, é impossível de ter algum tipo de lucratividade. Primeiro semestre de 2025 encerrou com um saldo negativo de 4 bilhões e 300 milhões de reais. E para ampliar as receitas, a empresa deve lançar novos produtos. Lançaram aí o marketplace dele para tentar concorrer com o Mercado Livre, que foi uma piada. Eu fiz aqui a análise do negócio, do marketplace lá dos Correios, que, cara, é vergonhoso, inclusive. Não é querer jogar contra os Correios, não. É uma empresa que deveria ser muito respeitada, principalmente por quem está lá tocando a empresa. Mas ela se torna um poço de improdutividade quando ela é aparelhada politicamente. E ao invés de colocarem gente capacitada para tocar os Correios, não, eles colocam quem? Amigo político do Lula. Por isso que eu disse que é impossível essa empresa dar lucro na mão desses caras, porque eles não têm o menor interesse que isso aconteça. Quanto mais mal administrada, mais dinheiro sai pelo ladrão. Você tá entendendo o que eu quis dizer com esse ladrão? Olha o que disse o novo presidente dos Correios sobre essa situação dos Correios nesse momento. A empresa não se adaptou de forma ágil a uma nova realidade, e essa falta de adaptação fez com que a gente sofresse em termos de resultado, em termos de geração de caixa, em termos da operação em si. Então, nos últimos anos, o que vem acontecendo com a empresa, e isso vem de forma crescente, é que a perda de market share, a perda de competitividade, vem fazendo com que a gente tenha perda de receita. Essa perda de receita impacta o caixa, e ao impactar o caixa, aí eu falo principalmente nos últimos meses, a gente vem afetando a operação, que potencializa esse ciclo negativo. Tá? Dada essa visão entre receitas e despesas, para que isso seja viável, a gente precisa recuperar a liquidez da empresa. Tá? A gente precisa fazer a recuperação da saúde financeira do caixa, é da ordem de 20 bilhões de reais. Os detalhes financeiros de custo da operação em prazo ainda não tem, porque a negociação está em curso nesse momento. Mas é da ordem de 20 bilhões de reais, sim. Quando ele fala que precisa de liquidez financeira, significa que ele precisa de dinheiro. E quanto, hein? Eles dizem 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais não se acha na esquina, meu amigo. O que eles vão fazer com esses 20 bilhões de reais? Eles não têm nenhum tipo de plano para esse dinheiro. O plano agora vai cair no colo dos funcionários. Corte de despesas operacionais e administrativas, busca pela diversificação de receitas com recuperação da capacidade de geração de caixa, recuperação da liquidez da empresa. E não só isso, também outras obrigações estão entrando em atraso também, como por exemplo, INSS está atrasado em quanto? 741 milhões de reais. Fornecedores também vai ficar atrasado, 652 milhões de reais. Postal Saúde, que é o plano de saúde, 363 milhões de reais. Remessa Conforme, que é o programa de importação de compras internacionais, que eles receberam dinheiro para entregar, 271 milhões de reais, mas não prestaram esse serviço. Vale Alimentação também, Vale Refeição, 238 milhões de reais. PIS/COFINS, 208 milhões. Postales, que é o plano da Previdência deles lá, 138 milhões de reais. Franqueadas, as empresas que são franquias dos Correios, os Correios têm uma dívida de 135 milhões de reais. Ou seja, está devendo Deus e o mundo. Devo, não nego, pago quando puder. É isso que eles estão dizendo. Esse gráfico aqui é bem interessante porque ele mostra os prejuízos trimestrais dos Correios. Qualquer coisa acima dessa linha aqui do zero significa positivo. Aqui para baixo significa negativo. E você vai perceber que tinha aqui uma época que ainda estava no positivo. Só que foi só virar para 2023, o que aconteceu?
Daqui em diante só fecha no negativo. Que coincidência, hein? E não fecha pouco no negativo não, meu amigo. Olha só isso aqui. Para conseguir, restabelecer isso aqui vai precisar de muito esforço, muitos anos e gente competente para tocar esse projeto, que não é o que parece que a gente tem nesse momento. E agora eles estão indo atrás de dinheiro, estão indo atrás dos bancos e estão dando como garantia nada mais, nada menos do que o Tesouro Nacional. Interessante esse movimento. Por que é interessante? Porque o Tesouro Nacional vai ter que abrir uma exceção para fazer o empréstimo de até 20 bilhões aos Correios. Enfrentando uma grave crise financeira, os Correios não devem ter capacidade de pagamento suficiente exigida para garantir o crédito do Tesouro Nacional. O Tesouro, no entanto, pode abrir uma exceção à companhia. Vamos lembrar um pouquinho aqui as exceções às regras? As exceções às regras do Tesouro Nacional foram mais recorrentes durante o governo de quem, hein? Da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas essa medida já está sofrendo resistência, porque, olha, o deputado aciona o TCU, Tribunal de Contas da União, contra empréstimo de 20 bilhões de reais aos Correios. Congressistas do PL falam em escândalo fiscal. Eu não vejo outra palavra a não ser também escândalo fiscal para essa operação, cara. Segundo o congressista, o deputado, a medida pode violar os princípios da lei de responsabilidade fiscal. Ele também pede a suspensão da liberação de qualquer recurso até a comprovação da legalidade, economicidade e transparência da operação e a publicação integral dos contratos e estudos. Como é que a empresa chegou nesse fundo do poço? Ninguém sabe. Por que tem que emprestar essa quantidade enorme de dinheiro? Vai fazer o que com esse dinheiro? Ninguém sabe também. Ou seja, tem um risco muito grande do contribuinte pagar essa conta e o dinheiro simplesmente evaporar por pura ineficiência. Agora, atualizando o caso, os Correios têm rombo de 5,6 bilhões de reais em 2025 e lucro só virá em 2027 se eles fizerem o trabalho certo, que é exatamente o que ninguém acredita que isso vai acontecer nos Correios. E o presidente da estatal rejeitou a possibilidade de privatização. E você acha que os Correios deveriam ser privatizados? Não geraria prejuízo e muito provavelmente geraria lucro, e esse lucro entraria para o caixa do governo. Mas será que o governo ele realmente tem interesse que os Correios sejam lucrativos? E como o governo colocou o Banco do Brasil no meio desse bolo para emprestar dinheiro para os Correios, o que acontece? O Banco do Brasil é uma empresa que está listada em bolsa. O governo continua sendo o maior dono do Banco do Brasil, mas uma boa parte do Banco do Brasil é justamente dos acionistas. Pessoas comuns, eu e você, empresas, podem comprar ações do banco. E como esse empréstimo é bastante arriscado, o que aconteceu? As ações do Banco do Brasil despencaram com essa informação do Banco do Brasil para salvar os Correios. Ações do Banco do Brasil tombam com um possível empréstimo aos Correios. O presidente dos Correios, Emanuel Rondon, disse que a estatal negocia um eventual empréstimo de 20 bilhões com os bancos, entre os quais, quem é que está no meio desses quais aí? O Banco do Brasil. A medida, que contraria uma garantia do Tesouro Nacional, estaria sendo estudada pelo governo federal para reforçar o caixa dos Correios em 2025 e 2026. Curiosamente, ano de pré-eleição, ano de eleição. Pois é, por que esses caras querem tanto esse dinheiro nessa época, hein? Por que eles não tentaram salvar os Correios antes disso? Não, mas tem um time. O time é muito importante. Por volta de 15 horas, as ações do Banco do Brasil recuavam 1,55%, cotadas a R$ 20,38. Nesse exato momento, as ações do Banco do Brasil estão a R$ 20,37. Caiu mais um pouquinho. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento, como sempre, aqui no campo dos comentários. Deixa aqui embaixo o que você acha desse plano de recuperação dos Correios, hein? Você acha que tem algum tipo de eficiência nisso? Ou você acha que isso aqui é uma fogueira para torrar o nosso dinheiro, hein? Deixa a sua participação aqui no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo aqui para nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha com pelo menos uma pessoa que você conhece ou um grupo que você participa do WhatsApp, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.